Seguimos no nosso canal In Company. Aqui você encontra tudo sobre o mundo empresarial. Então, quer ficar por dentro desse conteúdo? Então, acompanhe a gente pelas redes sociais e também dá o like e se inscreve no nosso canal. O assunto desse episódio, setor terciário, a gente vai falar sobre agronegócio. Eu, Mara Godeiro, e o nosso especialista Arnaldo Lázaro. Arnaldo, tudo bem? É um setor muito complexo, né? É uma cadeia que tem toda uma estrutura e é bem difícil de fazer essa definição. Tem o antes da porteira, dentro da porteira, depois da porteira. Então explica pra gente que porteiras são essas, Arnaldo. Olá, Mara. Olá a todos vocês que estão nos assistindo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Mara, o brasileiro passou a gostar e amar o agronegócio, né? Porque o agronegócio conseguiu se fazer conhecido para todo o Brasil, mas é um ambiente muito complexo. Você lida com a natureza, né? Então não é um ambiente estável, começa daí. Essa definição da cadeia produtiva do agronegócio, essa questão das porteiras, é para poder conseguir fragmentar o que vem antes da produção. Ou seja, o antes da porteira significa toda a parte de preparação, os insumos, os maquinários que são utilizados. Tem toda uma cadeia industrial para desenvolver isso, né? Os insumos, os maquinários... Pesquisas também, né? As tecnologias, isso vem antes. Dentro da porteira é a execução, é no campo, é a realidade do campo, das fazendas, a forma do manuseio, né? A forma que você cria o gado, o manejo, tudo isso é um ambiente que a gente chama de dentro da porteira. É outro universo, né, de trabalho. Aí você tem o depois da porteira, que são as empresas que vão beneficiar os produtos produzidos no campo. Aí você está falando da agroindústria. Aí você tem as grandes indústrias, como nós conhecemos, a Sadia, a Perdigão, a JBS. São empresas que compram os insumos dos produtores e beneficia, né? Transforma numa cadeia industrial. E aí também tem a distribuição e a logística, né? Então... Isso, aqui também são indústrias, né? Uhum. Aí você tem, o Brasil é desenvolvido em cima das rodovias, então você tem toda a cadeia de distribuição, de logística, armazenamento, tecnologia de rastreamento desses produtos. Imagina o Brasil, um país continental, então a logística é super importante para o agronegócio. E você tem o setor de apoio, a indústria de apoio. Então você pode falar aí do pessoal da contabilidade, da tributação, os advogados do agronegócio, você pode falar toda a parte de treinamento, consultoria, tudo isso é uma cadeia do agronegócio que dá suporte a esse setor econômico do Brasil. Assistência técnica e extensão rural, a gente também pode colocar aí? Sim, você tem até a parte da comunicação, né? Uhum. Para o agronegócio ser tão querido pelo brasileiro, precisou de um apoio muito forte da comunicação. O agro é tudo, né? O agro é pop. Pois é. Você com certeza já ouviu falar nesse termo. Então isso aí é um setor de apoio da indústria do agronegócio, né? Então veja que é muito complexo e é muito extenso. Você tem como mensurar o tamanho do agronegócio em números hoje aqui no nosso país? Olha, o agronegócio ele é forte porque ele representa quase 30% do PIB. Em números mais precisos, algo como 28% do PIB brasileiro vem do agronegócio. E tudo que a gente produz, 50% do que é produzido é exportado. Então veja a força também do agronegócio porque ela está negociando com a moeda mais forte, negociado muitas vezes em dólar. Então traz uma força muito econômica. E se você olhar para o lado do emprego, 20% do emprego do nosso país é produzido pelo agronegócio. Isso representa mais ou menos 19 milhões de pessoas trabalhando em toda essa cadeia que nós explicamos agora há pouco. Agora, Arnaldo, esses empresários desse setor, eles com certeza têm algumas dificuldades. Uma dessas dificuldades é o acesso ao crédito. O agronegócio não vive sem crédito. Por isso que você vê muito na imprensa uma queda de braço entre o ambiente do agronegócio, essa indústria do agronegócio, com o governo. Ele sempre está tentando buscar um equilíbrio entre a arrecadação em cima do ambiente do agronegócio. Porque o agronegócio é um ambiente instável, então ele depende de condições climáticas, ele depende de testes, ele fazer testes na lavoura, testar um novo manejo dos animais. Na parte florestal, o solo precisa ser estudado. Então, não é uma equação
matemática exata, onde você vai colocar uma produção e na ponta da fábrica vai sair o produto acabado. Você tem ali uma sinergia com a natureza muito forte. E isso, como é inconstante, você tem elevadas oscilações no faturamento das empresas. Então, o que ele precisa? De crédito. E o crédito no Brasil é muito caro. Você tomar crédito ao banco, você primeiro tem uma dificuldade. Você precisa colocar muitas garantias. E quais são as garantias do produtor rural? Muitas vezes é sua casa, sua fazenda. É a sua terra, né? E, Infelizmente. e na maioria dos casos dos micro produtores rurais, aquela fazenda não tem documentação. Então o banco não aceita. Então o avalista principal é ele, pessoa física. E aí você vem para um problema que, dependendo da dificuldade econômica do setor, ele começa a ficar inadimplente com esses bancos. Então, a gente tem como desafios a burocracia, juros altos, né, e as garantias reais. Pois é, eu falei das garantias, você lembrou muito bem dos juros, né, que são juros muito altos, e a burocracia de você fazer com que esse acesso ao crédito seja rápido. E aí você vai ter algumas outras oportunidades de você conseguir esse financiamento. Você pode fazer um projeto de atrair investidores para se tornar sócio do seu negócio. Cooperativas? Você pode ir para as tradicionais cooperativas. Eu defendo muito o ambiente de fusões e aquisições, onde você pode trazer alguém para participar do seu negócio, comprando parte da sua operação, se associando a você, para que você tenha um braço em outro setor econômico, né? Você pode ser um grande produtor de melão, mas ter um sócio da área de tecnologia ou de uma fintech, como nós conversamos em outro episódio, o pessoal do mercado financeiro. Então, essa sinergia de vários setores econômicos é uma opção para acesso ao crédito. Linhas de créditos governamentais também, né? Esse é o mais difícil, porque você fica dependendo de um lobby político lá em Brasília para conseguir que o governo abra linhas de créditos para o setor rural. E aí envolve política e a estabilidade é muito grande. Arnaldo, qual é o real motivo que está levando as empresas do agronegócio a pedirem a recuperação judicial? Mara, o endividamento é a palavra, né? As empresas do agronegócio estão endividadas. Por quê? O agronegócio também é um ambiente muito competitivo. Você tem que aumentar a sua produção, ou seja, você tem que ser eficiente, vender mais, e isso requer investimento. Você precisa sair de uma colheita manual para uma máquina colheitadeira. Só que essas máquinas colheitadeiras, por exemplo, são caríssimas. E aí você tem que fazer o quê? Pegar empréstimo. Então você tem que pegar empréstimo porque o seu vizinho já tem uma colheitadeira. E se você não se aperfeiçoar, eu estou dando exemplo da colheitadeira, mas tem N produtos e equipamentos que o agronegócio demanda. Você não pode viver mais no trabalho braçal, manual. Então, os produtores do agronegócio estão endividados. Eles se equiparam, o agronegócio hoje está muito bem equipado, mas os empresários se endividaram. E essas dívidas crescem quando o juros está alto, né? Quando você tem as suas garantias que não cobre toda a operação financeira, então aumenta os riscos dos bancos, eles elevam os juros. E quando a economia desaquece e você não consegue ter vazão da sua produção, os preços baixam, né? O seu produto ele vai ser vendido mais barato, você vai perder na rentabilidade. Isso, no final das contas, ocasiona que o produtor rural entra numa faixa de prejuízo e vai para o endividamento. Então, esse é o grande problema do produtor rural hoje. Estar muito endividado, por isso o aumento das recuperações judiciais. E ainda tem outro aspecto, né, Arnaldo? As mudanças climáticas. A gente viu tudo que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, um grande produtor de arroz, o maior produtor de arroz do nosso país. Então, é difícil até de fazer esse cálculo, né? Como é que a gente pode fazer para poder diminuir os riscos e fazer com que esse empresário ele acabe se sentindo um pouco mais seguro e não tão afetado nos seus negócios em relação a essas mudanças climáticas? Pois é, a gente vai ter oportunidade de conversar sobre o que chama do agronegócio de precisão. É uma sinergia muito forte com a tecnologia. Você tem equipamentos de monitorar temperaturas, chuvas e várias outras aplicações
que é chamado do agronegócio de precisão. E você falou do Rio Grande do Sul, 70% da produção de arroz do Brasil vem do Rio Grande do Sul. É o maior mesmo. E aí tivemos lá um desastre climático por excesso de chuva. E se você olha para o Nordeste, você tem outro desastre climático há décadas por falta de chuva. Então, ou seja, o Brasil é um país continental que você tem duas realidades completamente opostas. Muita chuva e pouca chuva. Isso impacta o agronegócio de forma frontal. Obrigada, Arnaldo, pela nossa conversa, setor terciário, agronegócio. Você gostou do conteúdo? Então se inscreve no nosso canal. Todas as vezes aqui, eu que estou dizendo, se inscreve no nosso canal, dá o seu like, mas agora eu vou passar a bola para Arnaldo para ele poder chamar e também agradecer vocês. Olá, pessoal, obrigado pela companhia. Fique com a gente, nós temos outros episódios aí para tratar de vários setores da economia. Um forte abraço, fiquem com Deus.